Fala aí, galera do nono ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho tanto de Europa quanto de globalização. Nós vamos falar um pouquinho dessa mundialização do capital e do processo de globalização que vem alavancando todo o processo mundial. Isso é muito importante e para isso eu tenho que falar um pouquinho mais sobre a União Europeia, o maior bloco econômico do mundo. Bom, para falar de globalização, eu preciso entender muitas coisas. Primeiro que muita gente acha que globalização começou agora, nos últimos 20, 30, 40 anos. Eu já posso falar que globalização começou desde a antiguidade. Os povos que se conheciam, que trocavam informações, que batalhavam, isso não deixa de ser globalização. E nas navegações? Navegações, então, nem se fala. Várias regiões descobertas, vários povos, várias integrações culturais. Isso, de uma certa forma, é realmente a globalização. A diferença é que hoje eu tenho um processo que é muito forte, que é, claro, a evolução da tecnologia e a evolução dos meios de transporte. Isso certamente tornou o mundo muito mais dinâmico. E por o mundo se tornar muito mais dinâmico, certamente as informações circularam muito mais rápido. Não só informações, mas população. Porque certamente vocês já viram muita gente conhecendo locais que nunca pensaram em conhecer. Essa dinâmica é uma dinâmica muito importante. E é isso que, de uma certa forma, consolida o processo de globalização. Quando falamos que a tecnologia foi fundamental para a globalização, quer dizer o seguinte: logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, os países começam a fazer grandes pesquisas, chegar ao espaço, lançar satélites e, entre outras pesquisas relacionadas, como eu falei, a essa dinâmica de informação. Isso tudo culmina na terceira Revolução Industrial, uma revolução super importante que definiu uma série de coisas, principalmente nesse cenário socioeconômico, onde trouxe mais informações e mais dinâmica nessa questão mais populacional, migratória ou propriamente econômica. No entanto, é claro, a gente tem que levar em consideração que essa tecnologia ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A globalização ela trouxe muita coisa boa, mas ela também trouxe mais desigualdade, porque existem aquelas pessoas, aqueles grupos, aqueles países que não têm tanto acesso assim ao processo de globalização. E mais ainda, um processo ainda mais forte do que isso, é a gente conseguir entender que esse processo é um processo que está cada vez mais complexo, com muita informação, mas pouco filtro, fazendo com que muitos poderes, muitos governos sofram com essas informações intermitentes. Uma característica fortíssima da globalização é a formação de blocos econômicos. Na verdade, isso acontece com o fim do socialismo. O que acontece foi o seguinte: nós começamos a tentar reunir países para melhorar suas relações comerciais, diminuir as tarifas alfandegárias, melhorar a circulação de pessoas, mercadorias e serviços, onde nós temos a relação mais próxima entre um e outro. E isso eu tenho um grande exemplo no mundo. É a formação da União Europeia. A União Europeia é hoje o principal bloco econômico do mundo, com uma formação muito forte, muito ajustada, que utiliza, inclusive, uma moeda única. Eu sei que nem todos os países utilizam essa moeda, mas só uma grande maioria utilizando-a, certamente dá o fortalecimento do que nós chamamos dessa união monetária, que é uma união muito forte, que reúne hoje 27 países, onde todos podem circular, onde todos podem morar em determinadas áreas, com um único passaporte, com uma única relação comercial. Por isso que a União Europeia é o grande exemplo de bloco econômico. Bom, como a gente falou, a União Europeia é o grande exemplo de bloco econômico. Tivemos um problema nos últimos períodos, principalmente com a saída do Reino Unido, chamado Brexit, ou a saída do Britney, que eles chamam saída do Reino Unido da União Europeia. Isso aconteceu devido a uma série de questões migratórias e internas na organização do bloco econômico. Mas a integração dos países continua, mesmo com a saída do Reino Unido.
Na maior parte do mundo, essas relações comerciais eu não posso falar que são tão intensas como é na União Europeia. Bom, vou falar do Brasil, por exemplo. O Brasil faz parte do Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico importante, sim, aqui na América do Sul, mas, infelizmente, os seus parceiros econômicos com problemas fazem com que o nosso bloco fique estagnado. Na verdade, o Mercosul é um bloco econômico que não tem visibilidade nenhuma no mundo. E o Brasil, de uma certa forma, está cada vez mais propício a tentar retomar a economia no Mercosul, mas sem força, porque os nossos parceiros econômicos, infelizmente, estão passando por problemas socioeconômicos e, de uma certa forma, estruturais, fazendo com que esse bloco econômico não tenha tanta força assim. É claro que o nosso Mercosul, que é uma união aduaneira, não conseguiu atingir os pontos fundamentais do seu crescimento. Isso faz com que a gente tenha 20, 30 anos, mas que não tenha a estrutura que uma União Europeia tem. A saída do Reino Unido, foi o que a gente falou bastante agora, em relação à União Europeia, não deixou o bloco desconfortável. Pelo contrário, o que aconteceu foi o seguinte: a história da saída do Reino Unido, ela se dá num momento crucial da Europa. Por quê? Porque, primeiro, você tinha uma grande entrada de imigrantes e refugiados. Esses refugiados, muitos ficaram barrados de entrar na Europa. Alguns conseguiram e foram se espalhando pelos países. Além do processo migratório normal que acontecia, sempre aconteceu, principalmente dos países africanos. Fora isso, eu tinha as relações entre os países da União Europeia e o Reino Unido. Muitas vezes o Reino Unido não utiliza, a moeda única e muitas vezes não tinha essa relação tão forte, já que na União Europeia eu tenho um parlamento único, uma comissão única para fazer o comércio mundial. Nisso tudo tem dois fatores fundamentais para a saída do Reino Unido. O primeiro, a entrada de refugiados e imigrantes, que de uma certa forma o Reino Unido não queria receber nenhum refugiado, nem muito menos imigrante. O segundo fator é a política da União Europeia, de fazer todo o comércio como um só. Muitas vezes o Reino Unido achou que estava sendo destacado, ou seja, tirado de fora da União Europeia nesse processo comercial. São dois fatores que levaram realmente à saída do Reino Unido do bloco europeu. Essas questões populacionais que levaram à saída do Reino Unido, hoje ainda faz muita diferença na Europa, principalmente com a entrada de refugiados e imigrantes. Posso falar que a Alemanha foi o país que mais recebeu imigrantes dentro do continente europeu. Outros países também conseguiram receber alguns imigrantes, mas a União Europeia tomou uma decisão um pouco drástica. Pagou a Turquia para ficar com praticamente todos os refugiados que vinham para a Europa. Hoje, na Turquia, eu tenho aproximadamente 3,7 milhões de refugiados. Esses todos viriam para a Europa, mas foram barrados na Turquia porque a União Europeia pagou a Turquia para ficar com esses refugiados. No entanto, o grande problema disso tudo era os atentados terroristas, que muita gente achou que ia acabar no momento que o Estado Islâmico fosse derrotado lá na Síria e no Iraque. Só que não aconteceu. Ano passado, tivemos um grave atentado terrorista a um professor de história na porta do colégio, na França. E esse atentado terrorista provocou novamente a ira dos europeus contra principalmente refugiados e muçulmanos, aumentando ainda mais o processo de xenofobia no continente. Bom, como a gente falou, os problemas relacionados ao terrorismo, os problemas relacionados aos refugiados, fizeram com que a União Europeia balançasse um pouco e, claro, causou a saída do Reino Unido. No entanto, o mundo todo vem sofrendo com isso. Não com atentados terroristas, mas com a questão dos refugiados e imigração. Como eu falei, a tecnologia está cada vez mais evoluída, os transportes também, comunicação. Então fica muito mais fácil das pessoas migrarem, das pessoas se movimentarem pelo mundo. E isso vem trazendo, como eu falei, problemas em relação a determinados países. Existem países que não aceitam imigrantes. E como eu já falei, o Brasil é um dos países que aceitam esses imigrantes, que faz parte de um acordo com a ONU desde a década de 50. Isso favorece demais a entrada de imigrantes aqui no território brasileiro. No entanto, os muros estão cada vez mais altos
para a entrada de imigrantes e refugiados. Galera, esse assunto é muito importante, está extremamente atual. Importante que vocês visualizem isso, principalmente nas redes, para que vocês entendam como é que é essa relação mesmo de refugiado e imigrante no mundo. Galera, até o próximo vídeo.